João, capítulo 10. Eu vou tratar de um assunto bem tranquilo. Jesus, por que Jesus morreu? Jesus, em primeiro lugar, Jesus não é Marte. Jesus não deve ser colocado do lado de João Batista. Jesus não deve ser colocado do lado de Tiago. Jesus não deve ser colocado ao lado de Estevão. João o Batista, Tiago, irmão de Jesus, Estevão e outros nomes, como Mahatma Gandhi, Luther King, entre outros nomes, morreram por uma causa que defendiam. João Batista defendia a vinda do Messias, e por isso ele morreu. Estevão já defendia o Cristo, e por isso ele morreu. Tiago também decapitado. Martin Luther King morreu por uma causa social, pela discriminação. Outros morreram pela paz. Jesus não morreu por nenhuma destas causas. Na verdade, sempre Jesus correu o risco de morte, desde o seu nascimento. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 18. Herodes, o grande rei, manda matar as crianças, cuja finalidade era atingir Jesus. Procuravam o menino para o matar. Em Lucas capítulo 4, versículo 29 a 30, Jesus já na fase adulta, também foi perseguido para a morte. Levaram um cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Era na região da Galileia, na cidade de Nazaré, as proximidades da cidade de Nazaré. É um alto cume, monte. Levaram Jesus, não algemados, porque não tinha algema na época, mas levaram conduzido aos empurrões, mas não mataram Jesus ali. Em João capítulo 8, versículo 59, a mesma tentativa de morte ocorreu contra Jesus. Pegaram pedras para atirarem, mas Jesus se esquivou, Jesus se ocultou. Saiu do templo, passando pelo meio deles, se retirou. Porque ainda não era a hora da morte de Jesus.
Jesus tinha o seu próprio tempo. Tudo que nós falamos aqui hoje, desde o início, cinge no nome do Senhor Jesus. A espiritualidade é Jesus. Jesus é a razão da nossa paz. Jesus é a razão de nós vivermos em paz e com esperança. É Cristo. A vida de Davi tem a sua história. A vida de Moisés tem também uma história. A vida dos reis, dos juízes, todos eles tiveram uma história, e essas histórias estão registradas na Bíblia. Mas todas elas apontam para uma única história, que é Jesus. Aleluia. Então Jesus não morreu como um mártir. Jesus não morreu na hora que os homens quiseram matar Jesus. Não, não foi assim. Porque na hora que os homens quisessem matar Jesus, ele já morria como criança. Se fosse na hora que os homens quisessem matar Jesus, ele já morria nessa fase, na região da Galileia. Mas ele não morreu, ele não nasceu para morrer na Galileia. Ele nasceu em Belém, criou-se na Galileia, mas tinha um lugar já separado para a sua morte, que seria Jerusalém. Então levaram Jesus para o templo. Então agora chegou a morte de Jesus. Não, Jesus não ia morrer apedrejado. Jesus não ia morrer apedrejado. Jesus não ia morrer por acidente. Jesus não ia morrer por ataque cardíaco. Jesus não ia morrer por nenhuma doença. A morte de Jesus já estava escrita desde Gênesis. Aleluia. Então, por que Jesus morreu? Em Isaías capítulo 53, versículo 5 ao versículo 12. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz a causa por que Jesus morreu. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído por causa da minha e das nossas iniquidades. O castigo que nos traz essa paz estava sobre ele. E pela sua morte nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O Deus tornou-se um Cristo solidário. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por mim, por ti, por nós, para que nele houvesse justiça de Deus. Escute, irmão, a salvação é gratuita. A salvação é pela graça. Mas a morte de Jesus, ela não é gratuita. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19. Pedro diz: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, não foi por prata, não foi por ouro. Nós fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, que morreu como um cordeiro, imaculado e incontaminado. Louvado seja o nome do Senhor. É o cordeiro lá de Abraão com Isaque, aonde Isaque foi oferecido
como sacrifício a pedido de Deus. Abraão tomou o seu único filho. Abraão só tinha um filho da sua esposa, que era estéril. E somente deu um, que era Isaque. Antes Sarai, depois Sara, tornou-se mãe de um só filho. E este filho Deus pediu. Abraão, sacrifica o teu filho no monte que eu vou te mostrar. É neste lugar que vai ser o sacrifício. E Abraão levou a um alto monte, que hoje a gente sabe onde fica ele, que é em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde foi o monte do sacrifício de Isaque, foi erguido o grande templo de adoração ao Senhor nosso Deus. Hoje é uma mesquita, cúpula dourada, que está naquele lugar. Mas é um lugar sagrado, disputado. Porque dali Jesus voltará e reinará. Aleluia. Se Jesus não foi um mártir e morreu por uma única causa, que foi o meu pecado, o nosso pecado, e pelas nossas transgressões, Deus tornou-se Cristo solidário conosco e nos deu a salvação. Mas antes da salvação, Ele nos deu a justificação, nos deu o perdão. Veio de um grande pacote da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a vinda de Jesus já era esperada. Aqui nós apresentamos o Caléu, mas Simão apresentou Jesus no templo. Simão era um idoso que esperava o Messias e tinha uma promessa. Quando Jesus foi apresentado ao templo, ele levantou aquela criança e disse: hoje eu posso partir, porque eu vi a salvação. Mas escute, se Jesus tivesse morrido, sepultado como ele foi, e ficado na sepultura, ele era mais um. Ele era apenas mais um. Mas Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Jesus já tinha avisado da sua morte, da sua ressurreição. Jesus se declarou em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Jesus já tinha declarado que é Ele o dono da vida. Foi o próprio Deus que se entregou por nós. Não foi Caifás, não foi Anás, não foi Pilatos. O homem é tão soberbo que Pilatos ainda queria dizer que poderia soltar Jesus. Em João capítulo 19, que tem essa história, no versículo de número 10, disse, pois, Pilatos: não respondes a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e eu tenho poder para te soltar? Pilatos, de forma arrogante do poder,
avocou para si a sentença que daria para Jesus. Olha a resposta de Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima, se de meu Pai não fosse dado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pilatos estava no imaginário o seu poder. Assim como muitos de nós, que acham que somos donos de nossas vidas, que acham que somos donos dos nossos destinos. É bem verdade que o Senhor te deu livre-arbítrio. Agora, Ele te deu livre-arbítrio condicionado, porque só tem 2 caminhos. Então, é um livre-arbítrio condicionado. Não é uma carta aberta, aonde a salvação é universal. A salvação não é universal. A salvação é para todos, mas todos naquele que nele crer. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem uma condicional. Não é todos que falecem, que vão para um só lugar. Porque se tem 2 caminhos, logo tem 2 lugares. Sim ou não? Claro. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, trata sobre os 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz ao inferno. E muitos são os que entram por esta porta. Agora, porque estreita é a porta e apertado o caminho, este leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que vem depois da morte? Depois da morte vem para todos. Para Jesus, depois da morte veio a sepultura. Jesus foi sepultado ou não? Sim ou não? Sim, inclusive no sepulcro de Arimateia. Abraão foi sepultado ou não? Sim ou não? Sim, inclusive foi pago com preço alto. Ele comprou o sepulcro dele. É uma mensagem tensa, né? Mensagem de morte, de sepulcro. Mas é uma mensagem bíblica e doutrinária. E o meu dever como pastor não é alegrar o teu coração. O meu dever como pastor é te dizer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. O político tem uma palavra onde tudo vai dar certo. Aonde o serviço da educação, da saúde e da segurança estão na ponta da língua. Mas eu tenho que te dizer uma coisa nesta noite. Nós não vamos ser surpreendidos, porque a Bíblia já nos fala que só tem 2 caminhos. Jesus morreu, sepultado, sepulcro, colocado, pedra lacrada, homens na porta para que não haja nenhum murmurinho. As mulheres choravam, os discípulos escondidos, os apóstolos dentro de uma casa, quem sabe, todos eles reunidos, apavorados. Meu mestre morreu.
Veio o sábado, no sábado não se faz nada, porque o momento do descanso é o sabá, o dia do descanso. Mas na madrugada de domingo, mulher que é sempre mais ativa ou proativa, abençoadas, tomaram do óleo e foram ao sepulcro de Jesus. Estava entreaberto. Não tinha ninguém na vigilância. Aí a mulher chorou. Para onde levaram meu mestre? Para onde está o meu mestre? As mulheres choram, sentimento aflorado, até que chega um homem. Não foi um fantasma, foi um homem, vestido, talvez de branco. A Bíblia não diz a cor, mas de branco no nosso imaginário, reluzente, simpático. Não chores. Aleluia. Não chores. Mas quando nós estamos na angústia, quando nós estamos quebrados, quando nós estamos desnaturados, quando já não é mais o racional que fala, a mulher disse, nem levantou a cabeça, ou se levantou, mal olhou, e disse, moço, homem, para onde levaram o mestre, por favor? Maria, aleluia. Oh, aleluia. Eita Jesus, quando Ele chama pelo teu nome, Alain, aleluia. Quando Ele chama pelo teu nome, Poliana, aleluia. A voz é dele, é do mestre. Aleluia. Isso não é possível. Isso não é possível. Diz aos apóstolos que eu vou me encontrar com eles. Meus amados, mas não era para ser surpresa. Não era para ser surpresa, porque Ele já tinha falado, mas parece que não adentrava na mente dos apóstolos. Não entrava na mente dos discípulos, não entrava na mente das mulheres. Foi uma grande surpresa, o que não era para ser surpresa. Dois homens caminhavam no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 19 e 21. E eles tratavam da morte de Jesus. Escute. E eles lhe disseram, a que diz respeito? Jesus perguntou, o Nazareno, aquele que foi, já não é mais um profeta poderoso em obras, em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. E olha como os principais dos sacerdotes, Caifás, Anás, os príncipes da sinagoga, entregaram ele para os romanos, para ser condenado de morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. E nós, eu e meu amigo,
Cleopas, nós imaginávamos que ele fosse o rei de Israel, que ele fosse o resgatador de Israel. Mas agora tudo acabou. Hoje já é o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. É verdade, olha a história, como é difícil acreditar quando a pessoa não quer crer. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, dizendo de madrugada foram ao sepulcro e não acharam nada, não tinha corpo, não tinha vestígio. Voltaram e disseram que viram um anjo, uma visão de anjo. E diz que ele vive. E eles contam a história para Jesus, Jesus só ouvindo. Já está tarde. Entra, mestre. Entre, senhor. Mestre não, entre, senhor. Entre. Vamos comer um pão, tomar um vinho, uma ceia. Sei que você deve estar cansado, nós também. Senta ao redor da mesa. Como é tradição, você que é visitante, ore, apresente a Deus o pão. Eles fecharam os olhos. Quando Jesus levanta sua voz, a levanta como de Todo-Poderoso. Eles de olhos fechados dizem: Rabone. Ele está aqui. Aleluia. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e agora está à destra de Deus, nosso Pai, com lugar pronto para mim, para ti, para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, fique de pé, amados irmãos. Jesus se apresentou novamente, agora apresentou para os seus discípulos. Tomé foi resistente. João capítulo 20, versículo 25 diz Tomé: eu não creio nisso. Vimos o sonhar, Tomé. Não. Eu não creio, se eu não vir com o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. 8 dias depois, está outra vez os seus discípulos. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aleluia. Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe agora ao meu lado e não seja incrédulo, mas crente. O sepulcro está vazio. Nós todos vamos morrer. Se Jesus voltar hoje, os mortos nele ressuscitarão primeiro. Aleluia. Do jeito que
que Ele ressuscitou. Nós que estamos vivos, em um piscar de olhos, estaremos com Ele na glória. Tessalonicenses, capítulo de número 4. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O alarido, a trombeta, aleluia. Oh, aleluia. Meu Pai, aleluia. Chorar. Esse é o sinal, aleluia, a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão. 17, depois você, nós que ficamos vivos, seremos levados juntamente com Ele nas nuvens. Pastor, e os que já morreram em Cristo, eles continuam no sepulcro? Não. O pó volta para o pó da terra. Se for cremado, cremado. Se for corpo, vai para o pó da terra. De ossos vai até o pó. Mas o espírito já está em lugar de repouso. E o lugar de repouso é chamado de paraíso. Aleluia. Ou terceiro céu. Aleluia. Mas eles estão em um grande sono, um eterno sono. Não. Eles já estão em lugar de adoração. Já estão em lugar de louvores. Aqueles que morreram em Cristo. Lucas capítulo 16 retrata a parábola do rico de Lázaro. Ali retrata a consciência pós-morte. Aleluia. Qual vai ser a surpresa? Para nós, nenhuma, porque nós já sabemos de tudo que está escrito. Aleluia. Toda a parábola está escrita na palavra. A surpresa é para quem vai ficar. Cadê Luciana? Não acordou? Vai no quarto. Para quem é surpresa? Para nós já não é mais surpresa. Nesta noite, tu tem dois caminhos. Não perde a comunhão com Deus. Não perde a comunhão com o Espírito Santo. Passear é bom, viajar é bom, entre aspas, curtir é bom. Mas o que é bom mesmo é estar cheio do Espírito Santo. É estar cheio da graça, em comunhão com Deus. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Moisés. Bendito seja o nome do Senhor. Vai valer a pena, irmão Esdras. Glória a Deus. Ei, segura só mais um pouco. Bendito seja o nome do Senhor. Se tu é crente até agora, segura mais. Segura mais. Ainda não chegou o soar da trombeta.
profeta Paulo Melo. Ainda não chegou o dia, mas esse dia vai chegar e nós vamos partir com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. É nessa geração, é Jesus aqui, agora.